Hoje tá até meio assim, não tem escola, né? Aí fica mais leve, assim. Não tem nada não, deixa os bastidores aí. O celular ali. Isso, pega aí pra mim, por favor. Aí, daqui. Pode ir. Ai, desculpa. Aí. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja. Eu sou a Patrícia Rigoni, falo aqui da Flórida, agora são 10h05, meio-dia e 5 no Brasil, porque agora acabou o horário de verão daqui, né, que é longo, mas então agora estamos com 2 horas de diferença, viu, pessoal? Estamos de volta aqui ao podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje estamos aqui no episódio 10. Olha só, já chegamos no episódio 10. E o tema de hoje são os desafios de um novo idioma e suas surpresas. E vejam bem quem é nossa convidada de honra, Elza Madeira. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Olha, ela é mentora, palestrante internacional, autora do livro A Árvore da Prosperidade. Você que está no YouTube aqui, ó, estamos aqui com um exemplar para você ver como que é, uma capa linda, enfim. E é o seguinte, a Elza, ela já vive aqui nos Estados Unidos há 22 anos, ou seja, vai ter muita coisa para contar para gente. Veio de uma família pobre, criada nas lavouras, mas isso não a impediu de viver uma vida próspera. E é isso que ela se dedica hoje a contar, não é mesmo? É criadora e apresentadora também do podcast Papo de Empreendedora, também aqui na Rádio Helle. Se você não ouviu ainda, um programa também incrível, todas as quartas às 6 da tarde, não é isso? Exatamente. Muito bem. Então seja bem-vinda, Elza. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar do mundo que você esteja. E é uma honra poder estar aqui trazendo um pouco das minhas experiências, né, e poder contribuir com a sua audiência. Bom demais, é isso aí que é importante. Então, você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar essa live que hoje vai ser incrível aqui do nosso podcast Vida de Imigrante. Mas antes disso, antes de começar esse bate-papo maravilhoso, vamos aos nossos recados de hoje, como eu sempre faço, para a gente dar início aí à nossa entrevista.
Então, começando com você que está nos ouvindo pela rádio, você já conhece o aplicativo que dá para baixar no celular? Porque você pode acessar na página da web, mas também pelo aplicativo fica bem prático para quem está aí trabalhando, né, com habilidades manuais ou dirigindo. Não precisa se preocupar, é só clicar lá no aplicativo que você vai ouvir aqui na rádio, Reli. E para você também que pode assistir no YouTube, não deixe de se inscrever no canal @Música, que nós estamos aqui ao vivo. Então, se inscreve no canal, nos acompanhe, deixe seu like, deixe o seu comentário, que ao vivo nós vamos aqui estar respondendo para vocês o que vocês quiserem saber, né, Elza? Exatamente. Curiosidades, que é o que as pessoas muito têm, né? Muito Curiosidades tem. aqui quando chega nos Estados Unidos. E Então, alguém tá com uma experiência como você, né? Eu tô louquinha pra saber um monte de coisa aqui, viu? Mas Vamos lá. enfim. Olha, você também pode participar pelo WhatsApp da rádio, que é o 754-276-6361. Pelo meu também, que eu tô ligadinha aqui, ó, no meu celular, 863-210-9488. Nos acompanhe também nos nossos Instagrams, @Rádio Reli e @PatriciaRigoni_D.Baldi. E a Elza também tá ao vivo aí, não tá? Sim, estou aqui. Vocês também podem estar me acompanhando aqui pelo meu Instagram, elsa_madeira.financas, e vai ser um prazer estar aqui respondendo todas as perguntas que vocês tiverem. Hoje não tem desculpa, tem vários canais de comunicação, vamos combinar, hein? É isso aí. Então, olha só, lembrando, né, que esses episódios também eles ficam gravados no YouTube da Rádio Reli, que é o @Reli Música, e no meu também, que é uma novidade aí, que eu também abri meu canal, tá? É o @PatriciaRigoni_8, e você pode assistir lá também, todos os episódios gravados, além de outras coisas que eu venho produzindo, algumas palestras que eu já dei, inclusive no consulado, estou colocando lá. Outros conteúdos também sobre a psicologia intercultural. Exatamente. Então, corre lá, se inscreve também, que tá muito bacana. E se você comentar em qualquer vídeo ou via direct aqui no Instagram, a frase "eu quero", eu estou presenteando os nossos ouvintes, os nossos espectadores, com um e-book, que é o Vida de Imigrante. É um e-book que foi criado com muito carinho por mim. É como se fosse um guia, sabe? Para os imigrantes, com dicas, orientações, alguns conceitos que muitas vezes faltam. Às vezes a pessoa ela imigra e ela começa a sentir um monte de coisa e acha que está sozinha, que é só com ela. Então lá você vai perceber que é algo comum muitas vezes, mesmo que tenha a vivência particular de cada um, mas é muito comum algumas coisas acontecerem, né, Elza? Você vai contar também e você não está sozinho, tá certo? Você está então aqui no podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Eu sou a Patrícia Rigoni, é um prazer estar aqui com vocês. Aqui nós damos voz e visibilidade a você que é imigrante para contar a sua história e aprendermos cada vez mais sobre como podemos viver melhor e mais leve em um novo país. Através de muitos conhecimentos sobre a nossa psicologia enquanto imigrantes, trazemos muita informação e dicas práticas para o seu dia a dia. E aí, como curiosidades e notícias de hoje, primeiro não podemos deixar de dizer, hoje é dia de votação aqui nos Estados Unidos. Eleições presidenciais. A Elza, que já é cidadã americana, ela falou que daqui a pouquinho vai sair, já vai cumprir o seu papel cívico. Com certeza. E é o que todos nós devemos fazer, né? Cumprir com o nosso papel, a nossa responsabilidade, porque como eu sempre traga a responsabilidade para si. Exatamente. Não culpe os outros, não culpe o governo, não culpe sua família. A responsabilidade é sua. Então, se tá certo ou não tá certo, você não vai ter como culpar ninguém. Se você não exerceu o seu direito de votar. Isso mesmo. E eu acho que até o final dessa semana, com certeza, a gente já sabe
Com certeza. resultado, né? Mas olha só, o que eu quero trazer para vocês também. Então, iniciando aí o mês de novembro, como vários já sabem, no Brasil eu fui psico-oncologista por muitos anos, então é um dever meu também trazer aqui informações nesse aspecto. E o mês de novembro, para quem não sabe, é o Novembro Azul. É um mês dedicado, acabou agora o Outubro Rosa, né? Sim, Que já ganhou uma visibilidade muito grande, né? Mundialmente também. Hoje em dia, todo ano a gente já sabe que em outubro é Outubro Rosa. sim. Mas de uns tempos para cá também tem sido divulgado, talvez tenha que aumentar essa demanda, que é do Novembro Azul. Esse Novembro Azul é o seguinte, é uma campanha de conscientização da saúde do homem. Olha, É, eu não sabia. Isso é novidade para mim. Então escuta a Olha história. só. Essa campanha ela surgiu na Austrália, em 2003, Uhum. a partir de uma brincadeira entre amigos que decidiram deixar o bigode crescer, para conscientizar sobre o câncer de próstata. Então, tipo assim, cada um que visse o bigode grande era para lembrar, ó, câncer de próstata, vamos proteger, vamos se cuidar. E olha bem, o nome da campanha é Movember. Movember é uma junção das palavras mustache, certo? Bigode, mustache. E November, que é do novembro. Interessante, olha aí. Então hoje nós vamos falar sobre língua, né? Sobre idioma, já começa por aí, ó. Interessante, Então, a campanha olha aí. Movember nesse sentido, né? E no Brasil, essa campanha ela inicia em 2011, pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Porque o que acontece, né? A gente já sabe que por natureza o homem acaba que pela criação, cultura, sociedade, um monte de coisa, já vai se deixando de lado, não tem uma percepção como deveria muitas vezes do autocuidado. Então, claro que tem que ter uma campanha para isso também. Sim. E é na saúde em geral, porque hoje o que ocorre? O câncer de pele nos homens ainda é o mais incidente, mas em segundo lugar o câncer de próstata. Então a gente precisa reforçar essa importância e aí durante o mês de novembro nós vamos divulgando aí, eu vou trazer ao longo do mês, como eu fiz no Outubro Rosa, mais informações, mais dicas. A gente sabe que o tal do exame do toque retal, né? Causa muito incômodo, às vezes, polêmica e tudo, mas assim como no câncer de mama, não só o autoexame, né, a sintomatologia, você precisa fazer a mamografia para confirmar. No câncer de próstata, a partir aí dos 45 anos, 40 anos, você já precisa também, vocês homens, tá bom? Realizar esse exame que ele é mais preciso, é o toque mesmo clínico. Ah, mas não tem outro exame? Tem outro exame, tem o de sangue, o PSA, mas ele não é o suficiente só para diagnosticar, tá bom? Então fica a dica aí do novembro. Dica muito importante, né? Muito importante, a prevenção. Prevenção. E para completar também, como eu falei, eu sempre vou estar trazendo a lembrança do Setembro Amarelo. Que eu digo que é o ano amarelo. Tem que ser o ano. Então, você que está nos acompanhando, ou sabe de alguém que está precisando de ajuda, que já sentiu assim que tá meio sem sentido a vida, tá muito depressivo, tá meio questionando, né, sobre várias situações, e você tá vendo que já tá no extremo, porque às vezes a própria pessoa é mais difícil também, sabe? Pedir ajuda, reconhecer. Mas existem sim os canais de comunicação, então eu digo que no Brasil mesmo, né, daqui você consegue conectar via chat no site do CVV, né, o www.cvv.org.br/chat. Quem está no Brasil também, você pode ligar para o 188, né? E aqui nos Estados Unidos também tem uma ONG que eu venho divulgando, uma non-profit, que chama NAMI. Ela atende inglês e espanhol. E o telefone é o 988. E também no site você consegue conversar, mandar e-mail. Lembrando que é um serviço sigiloso, funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana e é gratuito. Olha que maravilha. Então, por aí você tá precisando bater um papo com alguém, desabafar. Exato. Tá, ou pedir uma conduta, né? Eu lembro muito isso, não só você que está passando por isso, às vezes
você conhece alguém, não sabe o que fazer, pode pedir orientação. Exatamente, exatamente. Isso é aí. muito importante, porque, igual você disse, às vezes você não sabe como lidar com essa situação, não Uhum. sabe o que dizer, simplesmente passa o telefone. E Fala assim, passa o olha, telefone. liga nesse lugar aqui. Tenho Isso. certeza que pode te ajudar. Exatamente. Tudo é informação, né, Tudo Elza? é informação. É isso aí. Então, continuando, agora na verdade iniciando com vocês, Elza Madeira. Já tietei aqui tudo que precisava, né? Então, ó, você que está nos ouvindo na Rádio Reli, se quiser mandar comentários, no site da rádio também tem como você mandar Tem mensagem, também. tá? Uhum. Pelo WhatsApp 754-276-6361 e aqui no YouTube ao vivo e a cores Sim. também no canal da @Reli Música, tá bom? Então vamos lá, minha querida Vamos Elza. lá. O nosso tema de hoje, então, os desafios de um novo idioma e as suas surpresas. Por que que a gente colocou esse nome, né? A gente conversou um Sim. pouquinho antes e viu que... Opa, peraí. Aqui. E viu que a gente... Que na sua trajetória, né? Sim, Tiveram muitas surpresas. bastante. Então eu quero que você comece lá do início. Vamos lá, como é que foi essa ideia, esse sonho, esse projeto? O que que aconteceu na sua vida há 22 anos atrás? Uau. Que você pensou, cara, eu vou embora, vou para os Estados Unidos. Hã? Começa por aí. De onde que você é? Natural de onde lá? Eu nasci em Cascavel, no Paraná. No Cascavel, sul. no Paraná. Uhum. Sou, como eu falo, sou bicho do Paraná. Eles Aham. falam, né? De Cascavel. De Cascavel, de Cascavel. Aham. E então fiquei lá nesse estado até meus 6, 7 anos. E aí ficamos na transição entre São Paulo e Paraná. Uhum. Até que eu fui criada pelos meus avós, né, filha de pais separados. E minha mãe migrou para São Paulo. Naquele tempo não se falava em vir para outro estado para ter uma vida melhor. Uhum. Iam para uma cidade, uma capital, Sim. né, onde tinha mais oportunidade de trabalho. Então minha mãe foi e ela abriu o caminho. Ela que abriu o caminho. Eu abri o caminho para ir pro estrangeiro, né? Vim para os Estados Unidos. Mas foi minha mais mãe, além, mais eu fui um pouquinho ousada. mais além, né? Do que Uhum. minha mãe. Mas minha mãe também naquela época, ela foi ousada, né? Na época dela. E ela então foi para São Paulo. E aí futuramente a família toda se mudou para São Paulo e é onde vivem até hoje, em Sorocaba, São Paulo. Olha só. Você tem mais irmãos? Como que é? Eu tenho 2 irmãs mais novas do que eu, Uhum. que são do segundo casamento da minha mãe. Uhum. E eu digo que elas são 50% de sangue, mas são 100% de coração, Uau. minhas irmãs. E eu tenho meu irmão, que ele é o mais velho, né? Então é eu e meu irmão do primeiro casamento e as 2 do segundo casamento. Certo. É. E aí, como é que foi isso? Vamos lá, vamos já direto ao ponto. Então, entre Você os tava meus com altos... que idade? Como que foi Uhum. isso? Então, Como tava sua vida? surgiu a ideia dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, entre meus altos e baixos, e hoje até eu brinco, eu falo como que uma pessoa que estava endividada naquela época, teve esse sonho, né, de vir para os Estados Unidos. Foi uma curiosidade, a curiosidade pela língua, pelo idioma. E tudo começou quando eu ouvi os meus 3 ex-patrões na clínica de hemodiálise que eu trabalhava em Curitiba, Uhum. e ali eles estavam se preparando para uma convenção em Nova York de nefrologia. Então Nossa, eles não até arrepiei aqui, ó. eles não queriam vir para essa convenção e ter que usar tradutor Uhum. simultâneo. Eles falaram, não, nós vamos aprender o inglês. Então ali já foi a determinação. E para usufruir melhor do tempo deles, a professora particular vinha até a clínica e na sala ao lado eles tinham a aula de inglês. E você ficava E ali, eu né? ficava De escutando barulhos, porque até então eu não entendia nada. Aham. Eu escutava barulhos. O que você sabe no Brasil que é? A gente canta em inglês, né? A gente assiste filme traduzido, mas você não entende nada. Você tá cantando, você não tem ideia do que É você um barulho, né? Realmente, essa é boa. do que você tá falando. Aham. Hoje eu escuto algumas músicas e falo assim, nossa, eu gostava dessa música, porque a letra aí te decepciona um pouco, né? Eu falei, eu cantava isso, eu falava.
Meu Deus, isso é Já aconteceu isso indizível. com você? Demais, Aham. demais. Então, eu tenho certeza que muita gente vai se Ai, identificar. com Tá lá no certeza. chuveiro, dirigindo, cantando aquela música em inglês e tal, mas você não Aham. tem ideia do que você tá Não falando, tem ideia. né? Verdade. Então, eu comecei a ouvir eles Ah, a darem risada, se comunicarem, aham. falando em outro idioma. E eu ficava assim, Nossa. como que isso é possível? Aham. E aí começou a surgir as perguntas, as dúvidas. Por que que tem tantos idiomas? Por que que tem tanta linguagem diferente? E como que é possível aprender e se comunicar? Você veio aquela curiosidade, assim, Curiosidade. né? De onde que vem essa coisa? O ser humano é capaz disso, né? Exatamente. Tipo assim, um fascínio, vamos dizer. Veio. Eu fiquei totalmente Incrível. fascinada que no momento eu não pensei no como, mas eu só pensei no o porquê, né? Por quê? O porquê daquele idioma, o porquê, da onde surgiu tudo isso. E eu falei, um dia eu vou aprender a falar inglês. Olha só. Mas não me veio na cabeça, eu vou para os Estados Unidos. Uhum. Não, eu fiz como muitos fazem, eu vou fazer um cursinho de inglês. Uhum. Então, me matriculei, comecei a fazer cursinho de inglês. Mas é aquilo, se você não pratica, você não aprende. Não aprende. Então, fiz um cursinho 2, 3, 10, né? Não chegou a 10, mas a força da expressão. Uhum. Mas eu chegava em casa e não tinha com quem eu comunicar. Se comunicar. Então, eu esquecia tudo. Sim. Aí eu falava, não, eu sei, eu falava ali, né? The book's on the table. A famosa A famosa frase. frase. Ai, já Uhum. tô falando inglês, já tô falando inglês, né? Uhum. E daí parece que o que veio, o universo, quando você tem a sensação e a vontade, você cria as possibilidades, as Sim. oportunidades aparecem. Uhum. Então o universo começou a conspirar a esse favor. Vivendo em Curitiba, Uhum. muitas pessoas internacionais vão para a cidade, porque Sim. lá era um local muito bonito, pelos Polo, parques, né, um polo também. muito bem reconhecido no Brasil. Uhum. E eu, de uma hora para outra, comecei a ver, a escutar pessoas dentro do ônibus, pessoas nos cafés, Sim. falando inglês. Uhum. E eu fiquei assim, não pode. Eu falei, que é isso, que é isso? E surgiu a oportunidade, através de duas pessoas conhecidas, de vir para os Estados Unidos, a trabalho. A trabalho. A trabalho. E eu, então, no momento, eu não pensei duas vezes. Eu falei, posso ir junto? Opa. Aí eu falei, como? Não me preocupei, só falei, como que eu tenho que chegar até lá? Uhum. Não, você vai, você tira o visto, você tira ali a permanência e bora. Aí eu falei, tá bom, mas Vamos e embora. cadê o dinheiro? Não tem dinheiro, gente, né? Tinha Aí, vontade. Tinha vontade, mas não Muito tinha o forte. dinheiro. Uhum. E a vontade ainda não era uma moeda corrente que estavam se usando naquele momento. Certo. Aí eu falei, bom, o único jeito é cheguei para os meus chefes e contei essa vontade, esse desejo Uhum. para eles. E aí eu pedi para eles fazerem o acordo comigo na clínica. E com esse dinheiro do acordo que eu fiz na clínica foi o que eu tirei o meu passaporte, tirei o meu visto e comprei a passagem. E cheguei nos Estados Unidos há 22 anos atrás, eu tinha 29 anos. Olha só. Dezembro, dia 31 de 2001. Ó, vai fazer 23 então? 23 anos agora, o mês que vem. Oh, Eu vai estou fazer aqui. aniversário. Fazer aniversário. Aham. E foi uma época, né, que todos sabem. Sim. E vim. Então surgiu a questão das Torres Gêmeas. E a única coisa que a minha mãe falou pra mim, você tem certeza que você vai? Eu falei, vou. E você foi para Nova York? Não, eu fui. Só uma Não. pergunta, né? Que não quer calar. Não, eu não fui pra Nova York, mas eu fiz o layover em Nova York. Ah, Né? Eu vim de São Paulo a Nova que é o York. quê? Vai traduzindo. O layover é aquele período que você fica esperando um outro voo. né? Sim. Uma Então, conexão. Uma conexão. Certo. Então, aí eu fiquei ali e depois eu fui direto pra Boston, em Massachusetts. Entendi. É. Foi ali que você começou sua vida aqui nos Estados Unidos. Foi ali que eu comecei, mas foi muito engraçado que eu comecei a viver a minha vida nos Estados Unidos uma semana depois. Porque até então eu cheguei, minhas amigas, que já estavam há um mês antes, me aguardando. Então eu cheguei em Boston sozinha Aham. e elas ali me receberam, falando português. Eu fui pra casa das pessoas, as pessoas falando português. Eu cheguei lá, o pessoal fazendo churrasco no apartamento pela janela, porque
as pessoas que não sabem, Massachusetts tem um inverno muito forte, Sim. né? Então não tinha como ir pro lado de fora fazer churrasco. Então E eu morava no brasileiro primeiro dá piso. jeitinho, né? Brasileiro dá jeito em tudo, abriu a janela, colocou a churrasqueira ali, fazia o churrasco ali. Então, e tocando forró. Olha. Aí eu olhei pra cima e falei, você tá de brincadeira comigo? Eu falei, não, eu não viajei Socorro, quase Deus. 10 horas de Aham. avião, né, tomando Coca-Cola, porque eu não sabia falar, naquela época não existia Azul, porque hoje em dia é muito mais fácil. Na Azul, o que que acontece? Os comissários de bordos, né, Aham. eles falam português com você. É. Mas naquela época não tinha. Não Então era tudo em inglês. Uau. E eu com medo de pedir alguma coisa. Primeiro eu não estava entendendo nada, o que Aí elas você me só pedia ofereciam. Coca. Eu só pedia Coca-Cola. Então eu passei a viagem toda tomando Coca-Cola, que é, Entendi. né? Aham. Então aí quando cheguei lá, ainda depois passou todo esse tempo, eu falei, mas como assim? Eu só tô escutando em português, eu não tô escutando. Eu não tinha a ideia que era tantos brasileiros que viviam aqui E nesse já país. naquela época, né? Já Você naquela sabe que a porcentagem de imigrantes brasileiros no mundo, na verdade, é uma das maiores comunidades que existe. Sim. Até que você acabou de chegar de Dubai. Exato. Dubai, lá na Arábia, sabe, né? Aham. Pra lá. Então, tinha brasileiro lá? Ah, muito. Não só morando, mas Eu trabalhando. quero saber onde nesse Aonde? mundo que não tem brasileiro. Vamos combinar, não Exatamente, é? exatamente. Então. Todo lugar tem. Aham. Então foi esse choque. Eu passei uma semana assim. Uhum. E aí depois até eu começar a sair dali. Né? E na minha primeira semana que eu saí, fui até um restaurante brasileiro. Sim. E ali foi quando foi meu primeiro contato em inglês, que foi com o meu primeiro esposo, que foi um americano. Olha, vamos lá. Então, peraí. A gente tá falando de surpresas, né? Surpresas. Então, veja bem. A primeira foi que a Elza chega e pensa, gente, mas eu tô no Brasil porque só tem brasileiro aqui, Exatamente. só ouço português. É. E depois, uma semana depois, você já encontra o seu marido. Eu encontrei meu marido, que estava também fazendo uma companhia com Aham. um amigo nesse restaurante brasileiro. Então ele chegou pra mim, hey, hi, how are you, how you doing? Eu falei, no speak English. E ele é americano, né? Americano não. Vamos deixar isso bem Americano, claro. não. E você, uau. É, agora aí eu falei, cheguei, gente, eu cheguei, agora sim. Agora Mas veio o susto. Eu falei, e aí? É, como porque que eu é a não entendo comunicação? nada, né? Eu não entendo nada. Mas então eu já falo pra vocês, tem a expressão muito forte aqui nos Estados Unidos, be careful what you wish for. Então cuidado com o que você pede, o Certo. universo te dá. É verdade. O universo te dá. Tá vendo? Então a minha força foi tão grande de pedir, sentir, fazer tudo aquilo para que eu realmente entrasse nesse mundo, mas com isso, com a felicidade, né, com o fato de eu ter essa possibilidade, também veio as dificuldades. Então nós temos que estar preparados Para os para dois isso, lados. para os dois né? lados. Não adianta, às vezes, ter aquele desejo cego, né? Vamos chamar assim? Sim. Fantasioso demais. Saiba que vai ter algumas Vai. coisas que você vai ter que enfrentar. Vai. E vai. como é que foi isso? Sim, porque o universo ele vai te testando. Uhum. Ele vai te testando, saber se realmente o tão quanto que você quer isso. Uhum. E vai aparecendo os desafios do seu dia a dia. Ah, foi maravilhoso? Sim, as pessoas já começaram. Ai, agora já tá com um americano. Ai, que maravilha. Agora vai ter o documento. E eu, que documento é esse? Que é isso que vocês estão falando? Eu já Você tenho nem documento. sabia? Não, eu não sabia. Para mim, o meu passaporte, um visto para 10 anos, era 10 anos que eu podia ficar nos Estados Unidos sem problema nenhum. Olha que Eu nunca interessante. busquei, nunca pesquisei. Que não, quando eu coloquei meus pés nos Estados Unidos, eles colocaram um carimbo no meu passaporte, me dando 6 meses de permanência. Tá Depois vendo? desses 6 meses, eu viveria aqui. Tendo o direito de sair, sim, mas não de voltar. Entendi. Então, ali já começou os meus aprendizados. E eu falei, como assim? Eu não tô entendendo o que está acontecendo. Então, me sentaram e foram me explicar. Quem que te ensinou? Como é que foi isso? Foi as pessoas que eu vivia na casa, junto com eles, que já viviam aqui, eu trabalhava e morava junto com eles. Sim. Quando eles viram que realmente eu não estava brincando, que eu não tinha ideia a importância que é a necessidade de você ter um green card, a necessidade de você estar legal aqui nesse país e você ter quais seriam as possibilidades de estar vivendo aqui legalmente. E uma das grandes possibilidades é a liberdade de ir e vir. Verdade. Então, ali eu parei e tive que tomar minha decisão. Eu fico, né, aqui sem poder sair do país, ou Sabe Deus por quanto por tempo? quanto tempo, Aham. ou eu fico aqui os 6 meses que eu posso e vou embora. Uau. Então, para mim, a minha liberdade falou mais alto.
E eu cheguei através da minha amiga intérprete e eu expliquei para o meu namorado na época que eu não ficaria. Eu ficaria aqui por 6 meses e ia aprender o inglês o máximo que eu poderia e eu ia embora. Aí ele falou assim, ok, naquele momento, né, namoramos, continuamos nos encontrando. Os nossos encontros eram onde? Na biblioteca. Então ali com dicionários. E aí já ia aprendendo. Eu já ia aprendendo, né, Olha tudo ali. E ele junto, assim, ele te ajudava, te ensinava Ele me também? explicava, ele falava e fazia gestos, ou quando realmente eu não entendia, me mostrava no dicionário as palavras. Sim. E nós somos muito moldáveis, né? Então, nós temos esse lado, mas você tem que querer. Aí é que tá o... Você tem que querer. A cabeça vai doer, vai te frustrar, porque você quer se cansar, né? Cansa, o cérebro dói. Eu falo, você não tem dor de cabeça, você tem dor na cabeça. O seu cérebro. É a mesma coisa, eu trago a comparação de fazer exercícios físicos. Você vai fazer exercício. No outro dia, o que acontece? Seu músculo tá dolorido. Tá doendo. Mas, nem a dor, eu falo que dor gostosa. Eu trabalhei o meu músculo. O cérebro é um músculo. É verdade. Então, quanto mais ele ia falando, e eu buscando, mais meu cérebro ia doendo, mas mais eu ia aprendendo. E aí você tava em loco, né? Vamos dizer assim. Já tava no país. Sim. Apesar de ter muitos brasileiros, Sim. mas você podia ir para lugares em que você ia ter mais contato com a língua. Com certeza. Eu acho que isso é importante de dica, Isso. né? Você tem que chegar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que você for e tomar a sua decisão, né? E saber a importância que é. As pessoas chegavam para mim e falavam, mas pra que você quer aprender o inglês? Eu falei, como não? Se eu for parada na rua e acontecer alguma coisa, eu precisar de uma orientação, se eu ficar doente e for para um hospital, tem intérprete, o intérprete não vai conseguir descrever o que eu estou sentindo. Então essa é a importância de você saber a língua, saber o idioma da onde você vive. E sabe o que é importante também, Elza? Você ter essa disponibilidade para se abrir para o novo. Exatamente. Tá? Porque eu vejo que às vezes o imigrante ele chega aqui ainda com a ideia, né, de repetir tudo que estava acontecendo lá. Nossa. E aí se fecha, começa a criticar as regras do lugar, as normas, não respeita, né? Infelizmente. Sim. E você está trazendo aqui que você se abriu para o novo. Sim. Você se permitiu conhecer o que era diferente. Isso também faz a diferença. Faz a diferença, que eu vejo que isso é o que causa muitas pessoas não se adaptarem no local e acabarem voltando para o seu país. Pois é, desistindo. Sim. Porque na primeira instância, por que você saiu do seu país? Muitas pessoas falam, eu voltei porque eu sentia muita saudade da minha família, eu sentia muita falta. Sim, mas você sabia que você ia ficar longe da sua família. Então, na verdade, você voltou para o seu país porque você não se adaptou no seu novo local. Pois é. Estados Unidos é um local de oportunidades, de possibilidades? Sim, é. Mas não significa que você vai chegar, vai sentar, cruzar os braços e as oportunidades vão acontecer. Né? Não, você tem que arregaçar suas mangas e ir à luta, buscar. Verdade. Aqui você tem a possibilidade? Tem. Mas você tem que merecer, ser merecedora dessa possibilidade. E foi a escolha que eu fiz. Porque chegou um momento que até dentro da minha casa, né, resumindo uma longa história curta, sim, passaram 4 meses. Quando faltava 2 meses para vir embora, eu fui pedindo em casamento por ele, porque ele falou assim que não. Você não vai embora. Você não vai embora, se for por isso, você fica. Então, com 4 meses eu estava casada, há 8 meses foi dada a entrada na minha documentação, e com 1 ano eu já estava legal no país. Aquele tempo era muito rápido a legalização aqui, e com 4 anos e meio eu já era cidadã americana. Mas tudo isso, gente, é lindo, é maravilhoso, mas eu tive o processo, eu tive que tomar decisões. Todos os momentos eram uma decisão, e uma decisão, a primeira, e eu digo muito grande, que eu fiz foi casar com alguém que eu não entendia a língua, eu não entendia, mas eu transformei isso numa possibilidade, numa oportunidade. Eu vou viver 24 horas falando inglês. Então, eu mudei, né, nos casamos, fomos pro apartamento, e ali dentro do apartamento eu coloquei
como se fala, stick notes, né? Uau! Em tudo. As coisas, Tudo, que aí tudo. você ia olhando e associando. Quem entrava dentro do nosso apartamento se assustava, inclusive meu ex-marido se assustou quando ele chegou, que eu tinha o bilhetinho escrito com o nome de tudo. Você abria uma gaveta, você abria o armário, você abria o armário de comida, tudo tinha Nossa, o nome ali Que dica em inglês. maravilhosa essa. Então não tem desculpa. Quando você Verdade. quer falar inglês, quando Uhum. você quer aprender, Uhum. você cria as suas possibilidades. Então era isso que eu fazia. Por quê? Eu abria a gaveta, tava ali a colher, o garfo e a faca. Isso, aí você já sabia o nome Spoon, de tudo. fork, knife. Pronto. Pronto. Por quê? Eu visualizava É. e eu já sabia o nome em inglês. Aham. Né? Se de repente eu não sabia a pronúncia, eu perguntava para ele. Né? Aí, Então, Hoje você tem vários você outros tem, recursos. você põe no que Google, isso? tá ali, É. né, já te falando. Tem É. aplicativos, Sim. né? É um aplicativo que eu gosto muito de passar para as pessoas, é o Duolingo. Duolingo. É. É totalmente gratuito, Dedicado. você tem ali todas a fala escrita, né? Uhum. Então não tem desculpa, mas na minha época não tinha. Sim. E mesmo assim, com ele, nunca coloquei a Globo ou qualquer outro Olha. canal brasileiro na minha Uhum. casa até hoje. Uhum. Então, também foi opção. Que Então tem foram essa opções. possibilidade Que também, tem, né? muito fácil. Mas as pessoas estão aqui, não, é minha novela, eu não vivo sem novela. Então eu pergunto, o que essa novela vai adicionar na sua vida? Então você tem que fazer escolhas. E é uma escolha de mudança verdadeira, né? Porque igual eu tô te falando, eu ouço muita história de gente que vem, né? Os imigrantes chegam e querem reproduzir, né? Querem Sim. um outro objetivo. E não que isso tá errado, tá? Vamos colocar isso aqui, mas por que não? Outro dia eu tava conversando até com meu esposo, sabe? Sobre isso. Eu falei assim, cara, vamos fazer outras coisas diferentes, né? Vamos mudar alguns hábitos, alguns passeios que Você está seja. tendo a possibilidade, você possibilidade. chegou até aqui. É, Por que não é, aproveitar? É exatamente. isso que eu falo, você tá deixando de aproveitar tantas oportunidades que o mais difícil você já fez foi sair do seu país, Exato. né? Foi ficar longe de família, longe de amigos, longe de tudo que você criou até aquele momento. Então, por que não usar isso 100%, né, ao seu favor? Então eu fazia isso. Então eu decidi não ter a Globo na minha casa. Eu decidi viver com americanos. Como que eu decidi? Eu me afastei da comunidade, do ambiente que eu vivi naquele momento. Certo. Não é que aqui nos Estados Unidos, como muitas pessoas falam, os brasileiros, eles vivem desse jeito. Não, são alguns brasileiros né? e foram a opção deles. Uhum. Cada É um o que tem eu a tô sua dizendo, opção. não é certo nem errado, é só um questionamento. Né? Exatamente. E você escolheu fazer outra Eu escolhi. coisa. Eu Só escolhi isso. dar essa sequência. E no momento eu vi que eu precisava me afastar, Aham. né, do ambiente que eu vivia. Então é por isso que eu sempre trago muito para as pessoas, não é o local que você está, mas sim o ambiente que você O vive. ambiente. É o Com quem ambiente. você convive. Nós somos igual essa garrafa d'água que nós estamos aqui, essa água. Essa água ela tá nesse